O Sérgio foi orientado pelo professor Eduardo Romero de Oliveira, que coordena o projeto Memória Ferroviária, que investiga novas metodologias de preservação do patrimônio industrial. Sérgio, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Sérgio, para a gente começar então, fala um pouquinho da sua relação, com o desenvolvimento da ferrovia aqui em Bauru e como essa relação também influenciou você a pesquisar sobre o tema. Bom, inicialmente eu nasci no bairro Operário Ferroviário, Eu nasci na Vila Falcão, meu pai trabalhou na Noroeste, antiga Noroeste do Brasil, e convivi com o cotidiano de um bairro operário ferroviário. Logo após isso, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, ligado aos museus, E mais recentemente, me aprofundando nos estudos, conheci o professor Eduardo, o projeto Memória Ferroviária, que muito tinha a ver com aquilo que eu queria estudar, e embarquei nesse grupo aí, importante. Você desenvolveu uma extensa pesquisa sobre as políticas públicas adotadas no estado de São Paulo nessa questão de preservação da memória ferroviária, do patrimônio ferroviário. Que descobertas você teve de mais relevantes dentro dessa sua análise? A primeira parte da minha pesquisa foi uma espacialização para identificar quais são os mecanismos que as políticas públicas utilizam para se proteger. Então eu pesquisei as cidades, espacializei tudo isso para ter uma visão mais concreta das coisas, E uma das verificações foi que quando as políticas de preservação começam no estado de São Paulo, que é com a criação dos museus históricos pelo governo do estado, ele cria museus em diversas cidades que basicamente têm uma comunicação muito forte com a capital. Então a gente percebe que os museus e as políticas públicas de preservação lá atrás, na década de 50 e como mais recentemente, elas acompanham os grandes eixos de comunicação, de rodovia, de ferrovia e mesmo de aproximação com a capital. Então, a preservação, de uma certa forma, a capital polariza o interior. Vem do sentido capital-interior. As cidades vão implantando as suas políticas geograficamente dessa forma. Dentro das políticas de preservação aqui em Bauru, nesse seu trabalho você destaca a atuação tanto do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural quanto do Museu Ferroviário, Por que essas duas entidades, esses dois órgãos são importantes? Como que é a atuação desses dois órgãos? Então, a partir daí, identifiquei que os municípios ou as políticas públicas estão baseadas nesses dois mecanismos. Ou é o recurso de tombamento, ou através de conselhos participativos com representantes da sociedade, ou com leis específicas geridas pelo próprio Poder Executivo. Então, basicamente, no estado de São Paulo, a preservação se dá pelo recurso do tombamento e pelos museus. A partir daí, eu passei a estudar Bauru, porque Bauru tem esses dois mecanismos. Então, desde a década de 50, quando a Universidade do Sagrado Coração ela acabou saindo na frente, junto com o Estado, na captação de acervos. Então, o museu, depois, o primeiro museu que surge é um museu estadual, Morgado Mateus. Então, e mais recentemente, o surgimento na década de 80, o marco basicamente é a Constituição, que criam os conselhos, criam a possibilidade de participação da sociedade civil. Então, em Bauru se desenha esses dois mecanismos que são praticamente aqueles que existem e que são praticados em quase todo o estado de São Paulo. Então, aqui seria um grande celeiro de informações, e de testemunhos históricos para que a gente entenda como essas políticas funcionam. Mas dá para a gente afirmar, Sérgio, que esse modelo adotado por Bauru, por essas duas entidades, ele é eficiente, ele pode até ser replicado em outros municípios? Então, esses modelos seguem basicamente as orientações dadas por órgãos superiores. Então, se você vê os órgãos que cuidam da preservação, como o IPHAN, federal, o IBRAM,
no Estado, o órgão também o CODEFAT, ou o CISEM, ou seja, o Bauru ele possui todos esses mecanismos que são praticados no Brasil e no Estado, né? Então, Bauru tá dentro dessa perspectiva, né? Agora, como esses mecanismos funcionam e chegam aos seus resultados, essas são as questões que se diferem pelos municípios, né? E é isso que dá um resultado realmente da apropriação desse patrimônio por parte da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, que o patrimônio ferroviário ele tem que ser utilizado, né? Você só se preserva realmente a partir do momento que ele tem um fim, uma finalidade e que a população esteja inserida, né? A população tem que viver nesses espaços. Então, quando a gente fala de um patrimônio ferroviário, o principal destino de um patrimônio ferroviário seria exercê-lo na sua finalidade originária, não é? E aqui em Bauru a gente tem isso, não é? A gente tem as oficinas funcionando, parte das oficinas funcionando na recuperação de vagões terceirizados, mas existem. A rotunda, que é um local de manutenção, que é um dos grandes ícones de preservação do complexo ferroviário, né? Também é utilizado para esse fim. Agora, outros bens, em virtude da grande quantidade de bens, a maioria deles ainda não se tem um uso, né? E o diferencial de Bauru também é que o Conselho Local e a perspectiva que se implantou aqui é de um tombamento do complexo ferroviário, né? No início se tombava os grandes ícones arquitetônicos, como a estação da preservação ferroviária e industrial, como as locomotivas a vapor, né, que é significativa no sentido desde a Revolução Industrial, de tecnologias, de sistema de energia, não é? Só que os grandes ícones não representam uma realidade histórica somente, né? Existem as relações pessoais, as técnicas que se utilizavam para se recuperar essas locomotivas, as relações humanas, não é? A associação de ferroviário, os bailes, os cinemas, ou seja, você tem uma memória toda associada ao patrimônio industrial que muitas vezes não é percebida pelos agentes públicos ou pelas políticas públicas e muito menos pela população. Então, o papel das políticas públicas realmente é implementar esses equipamentos, mas que entendam a preservação como algo mais amplo, né? Não só os testemunhos materiais. Então dá para a gente afirmar, né, Sérgio, que muita coisa vem sendo feita dentro dessas políticas, mas tem muita coisa para melhorar tanto em Bauru quanto no próprio Estado, em termos de políticas públicas, né? Sim, com certeza. Acredito que primeiro passa pela educação patrimonial, né? Os nossos jovens precisam discutir esses assuntos em sala de aula. Não é só vir ao museu, não é só um passeio, mas que isso seja algo que esteja inserido no programa pedagógico das escolas, né, a valorização do local, para que você entenda a forma geral. Outro ponto é integrar esses espaços, né? Essa estação precisa ser utilizada precisa ser recuperada, e a gente vê o seguinte, que o patrimônio era federal, passou para o município e a responsabilidade fica, né, só para o município. Então, o governo federal, tanto o governo estadual, também tem uma parcela, né, ele tem que contribuir também para essa... A responsabilidade deles também. Né, até porque a ferrovia é nacional, né, a nossa ferrovia aqui. Tá certo, Sérgio. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui hoje mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço.